Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana, o problema do governo na Igreja. Meta de hoje, leitura das páginas 68 a 72. Como Deus governa seu povo. Vejamos, à luz da Bíblia, como Deus governa seu povo. Observemos a forma como ele tirou Israel do Egito. Deus queria que seu povo fosse chegado a si e atendesse sua voz. Desse modo poderia governá-lo. Leamos o que Deus disse a Moisés a esse respeito. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Êxodo capítulo 19, versículos do 3 ao 4. Percebe? O Senhor tirou seus filhos que estavam sob o governo humano, tirando de Faraó, e os achegou a si. Assim ele fez conosco. Tirou a cada um de nós do mundo e achegou-se a si. A intenção de Deus é formar um povo que seja chegado a ele. Isso é maravilhoso. Vê-se, no entanto, que embora toda a terra seja do Senhor, as nações daquela época se tornaram idólatras pagãs, em virtude do conceito incutido por Nirode de que Deus é vingador quando um homem faz as coisas que não lhe agradam. Esse sentimento de revolta está bem claro no Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículos do 1 ao 3. Contudo, nosso Deus não amedronta as pessoas, a não ser aquelas que se rebelam contra sua autoridade soberana. Mas se nos aproximarmos dele, ele se aproxima de nós, cheio de amor. Por isso não acreditemos nas mentiras de Satanás quanto ao sentimento de Deus por nós. Leamos: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Deus quer dizer-nos que, diferentemente do que Satanás propõe, ele nos quer achegado a si, pois é Deus de amor. Ainda em Êxodo lemos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. Percebe a forma como Deus pretende governar seu povo? Como Deus pretende direcioná-los a fazer sua vontade? É por sua palavra, pela palavra viva. É por meio de ouvirmos atentamente seu falar, dedicando amor reverente à sua palavra. Como mudar a cultura de um povo que passou mais de 400 anos no Egito? É por meio de ouvi-lo diligentemente. Dessa forma, sairiam da condição de idólatras para ser reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6. Há vencedores na Igreja em Sardes. Por causa de seu amor imutável, Cristo nunca abandonou completamente seu povo. No período da Igreja em Sardes, os cristãos tinham acesso à palavra de Deus. Tinham condições de buscar luz na Bíblia. Quanto ao governo da igreja, não o fizeram. Contudo, a exemplo das outras igrejas, em Sardes o Senhor também encontrou vencedores. No 3º capítulo de Apocalipse lemos: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4. Segundo André Miller, submissão obediente à palavra de Deus e separação do mundo são coisas pouco conhecidas no protestantismo, assim como ele se desenvolveu. Na igreja em Sardes, há alguns que se separaram do mundo, sendo fiéis ao Senhor. Querido leitor, o contato com o mundo contamina as vestes dos cristãos. As vestes na Bíblia referem-se a como vivemos e andamos. Em seu viver e andar, você é governado por quem? Na verdade, todos nós devemos buscar, com mais realidade espiritual, viver sob o governo de Cristo. Em Sardes não havia muitas pessoas com esse perfil. Foram poucas as que não contaminaram as vestes, e essas ganharam vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Branco indica pureza e aprovação, o que indica também que os que receberam vestes brancas foram aprovados pelo Senhor. Isso denota que havia alguns que tinham a realidade do governo de Cristo. Vê-se, portanto, o quanto é importante viver a vida cristã aprovada por Deus. Não podemos iludir-nos com um viver de aparências, servindo ao Senhor de forma religiosa, tradicional e convencional.
Todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Não se trata de ter o nome apagado do livro da vida, porque já fomos salvos, mas ter um viver que confesse o nome de Jesus, que seja aprovado por ele. Os aprovados participarão das bodas do Cordeiro como a noiva ataviada e vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículos do 7 ao 8. Estes que estão vestidos de linho branco e puro seguirão a Cristo com seu exército, na luta contra o anticristo e os reis da terra com seus exércitos. Apocalipse capítulo 19, versículos do 11 ao 21. A história da igreja de Sardes nos mostra que poucos conseguiram a aprovação de Deus. Tenhamos em conta a advertência dada à igreja de Sardes, a fim de não negligenciar o falar do Senhor em nossos dias. Dessa forma, os 7 Espíritos poderão usar-nos para completar sua obra.